eu sou a Ju do Juan Books e nesse vídeo eu estou lendo os livros escolhidos pelos Lucas Barros. Livas Berros, Livas Lipo, Lourdes. Bom, se vocês não sabem e vieram aqui por acaso ou vieram aqui pelo Lucas, o Lucas é um dos meus melhores amigos, não só da internet, mas virou da vida. E a gente fez LC coletiva ano passado de Duna e a gente não parou mais de se falar desde então. A gente sempre achou curioso como um e o outro parou no canal do outro, porque o Lucas não lê geralmente as coisas que eu leio e a gente tem um nicho muito pequeno e específico de livros em comum, que são geralmente livros sofredores e só. No geral, a gente se difere, mas tem coisas em específicos de sofrimento e de contemporâneo que a gente geralmente entende um outro, que no caso seria, tipo, Sally Rooney, por exemplo. O Lucas também adora ela. A gente resolveu fazer, a gente já tava com essa ideia faz um tempão, de a gente trocar os nossos livros e de ser a gente escolher 5 livros pra cada um ler. A nossa única regra era que só podia ser um livro que tinha na wishlist do outro. Eu acho que não tive nenhum da wishlist pública dele. A segunda regra era que a gente não podia saber o que o outro tava achando enquanto a gente tava lendo. Acabou que a gente soube de algumas coisas, talvez, porque, né, eu acompanho as lives dele, ele acompanha as minhas lives, então fica muito difícil de a gente não ver nada. Mas eu acho que a gente conseguiu, assim, não sei. As notas eu não sei o que ele deu. Enfim. E o que mais que eu tenho pra dizer? Eu escolhi também os 5 livros dele. Eu fiz uma proposta meio diferente e tem aqui, eu vou postar o vídeo agora pra vocês de quando eu descobri os 5 livros dele. Então eu vou deixar aqui. Eu tô muito nervosa. Tá, eu vou abrir. Lucas! Suicidas do Rafael Montes. Estou curiosa pra esse, tudo bem. Misery, tudo bem também, realmente tá na minha wishlist, eu acho que eu vou gostar desse pelo que tu fala. O Fim da Infância eu tenho no Prime Reading, então tá tudo certo. O Mundo de Sofia, eu não tenho muito interesse, mas tudo bem, vamos lá. Tá, o que ele falou é bonitinho, é que eu acho, o meu problema com o Mundo de Sofia é que talvez eu não goste, porque eu acho que todo mundo que gosta é por uma parada tipo que leu jovem e se apaixonou. E eu nunca li, mas vou dar certo. Esse aqui, que bom que ele falou, aqui é o momento que você vai querer me matar. Sim, ele pediu pra eu ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Eu vou ler a explicação dele, ó. Eu quero muito te fazer reler Jogos Vorazes, porque tu sabe que é a minha trilogia favorita, assim, da minha vida. Mas como tu já leu, resolvi colocar esse aí, porque eu amei tanto quanto. Favoritei também e sinto que pode te mostrar um lado diferente da história. E que quem sabe tu poderá gostar. Eu ainda não vi a tua lista, mas sinto que vai ser algo muito mais conceitual. Sim. Ai, isso mostra muito quem é a Júlia e quem é o Lucas. Amei. Não, tá, eu tô feliz com os Suicidas do Rafael Montes, eu tô feliz mesmo. Eu sinto que também precisava ter o Rafael. Podia ser o que eu tenho gratuito já no Kindle? Podia, mas não vai ser, óbvio que não. Misery, eu acho que até vou comprar Misery, tá, gente? Porque eu acho que é um livro que tem cara de eu gostar. Nada melhor que uma mulher fazendo o macho sofrer. Amo, estou muito, muito curiosa. Nada mais a sua cara que isso. Fim da Infância eu tô nervosa também, para representar um lado meu que às vezes aparece muito forte e às vezes some completamente. Um dos meus sci-fi favoritos, é uma viagem total esse livro. Tem alienígenas, tem crítica social, tem neurônio queimado e tem humano sofrendo. Eu tô bem curiosa pra ler, porque eu postei uma frase do We Are The Ends, que tem uma frase inicial do Arthur, que é uma frase bem famosa, inclusive, que eu fiquei muito curiosa, e eu tenho os livros do Arthur Clarke no Prime Reading, que tá... Todo mundo que tem Prime tem esses livros também, tá, gente? Eu provavelmente vou ler em algum momento. Eu tô feliz que ele tenha escolhido esse, porque daí eu vou ler, realmente. E eu tô curiosa, mas eu tô nervosa, porque sci-fi pra mim é muito
difícil. Ou eu amo ou eu detesto. Então eu tô com medo de o que as pessoas vão achar caso eu não goste do Mundo de Sofia. Esse é o meu medo, porque eu não tenho esse amor da infância que todo mundo geralmente tem e parece que é o que precisa pra esse livro. Mas eu vou de portas abertas, tá? A Casa dos Pássaros e da Serpente é uma piada. Eu sou uma piada pra você, Lucas, eu sou. Enfim, eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu vou deixar aqui já os que eu acho que eu vou mais gostar, tá? Eu acho que eu vou pôr Os Suicidas em primeiro lugar, O Fim da Infância em segundo, Misery em terceiro, O Mundo da Sofia em quarto e A Caixinha dos Pássaros em quinto. Esse é o que eu acho que eu vou, assim, a ordem do que eu vou gostar. Mas eu não sei, é isso. Recapitulando, os livros são Misery, O Mundo de Sofia, Suicidas, do Rafael Montes, Fim da Infância, A Cantiga de Pássaros e Serpentes, eu acho que é esse o nome em português, porque eu li em inglês. Foram esses os livros que o Lucas escolheu. E assim, eu vou falar pra vocês que eu tô com medo do quê? Do cancelamento, de pessoas quererem me matar. Mas eu vou falar também, em minha defesa, que o Lucas foi muito ousado e ele sabe muito bem disso. E também, em minha defesa, é um nicho que não é o meu nicho, e ele sabia disso. Tipo, sci-fi clássico não é o meu nicho, thriller e coisas violentas não é meu nicho, e eu não sou fã de Jogos Vorazes. Já vou deixar aqui as minhas desculpas, o meu perdão, vocês vão ouvir muita coisa que talvez algumas pessoas fiquem nervosas, mas é a minha opinião e eu não tenho nada contra quem gosta desses livros, tá bom? Lucas Barros, não me odeie. Por favor, não me odeie. Aliás, eu não sei se tem alguém aqui que não segue Lucas Barros. Eu acho que todo mundo segue Lucas Barros, porque, né, Lucas Barros é estourado, é um fenômeno, ele é um boom do Booktube. Ele é um novo momento. Mas se você não segue, vai seguir. O Lucas Barros é muito legal. Ele é uma pessoa que a gente ama. Então, estou lendo O Mundo de Sofia, né? E talvez não tenha sido a melhor escolha ter começado com esse. Eu já tô na página 300 e pouquinha. 303, eu acho, alguma coisa assim. Bom, não tá sendo o que eu gosto. E faz sentido que eu acho que é bem o que eu esperava desse livro, apesar de completamente mais didático. E ao mesmo tempo é por isso que eu nunca quis ler, porque eu sempre senti que já tinha passado o meu tempo. Como tem o subtítulo, é um romance da história da filosofia. Sim, vai ter partes, muitas inclusive até agora, a maior parte do livro, que você vai ter aula de filosofia e aula de filosofia e aula de filosofia. Eu não sei se é porque eu tive uma aula de filosofia boa no colégio e eu lembro dessas coisas, ou porque se eu ainda vejo isso em letras em algumas aulas, mas tá muito repetitivo, muito básico e ao mesmo tempo muito denso, porque quando tem uma aula de filosofia não para e vai falar sobre, tipo, vários filósofos. E muito, assim, conveniente, sabe? Muito, assim, didático para crianças. O que eu entendo, porque é um romance jovem adulto, e eu acho que se a pessoa ler com 14, 15 anos, ela vai sim amar esse livro, e talvez seja por isso que muita gente ama esse livro, mas eu não tô apegada pela história da Sofia. Eu sei que tem um mistério aí de, tipo, quem é que tá mandando as cartas pra ela, as cartas de aniversário de uma outra menina que faz aniversário no mesmo dia que ela, e nananã. Eu não ligo pra vida da Sofia porque o autor passou as primeiras 200 páginas sem quase falar do contexto da Sofia. A gente não sabe quase nada dela, ela só aceita aquelas aulas e começa a ler tudo de filosofia e acha tudo ok, maravilhoso, e começa a falar pra mãe dela, tipo, nossa, agora eu sei pensar as coisas, e a mãe dela é tipo a mãe da Coraline no filme Coraline, que a mãe dela tá nem aí. Tô gostando? Não. Entendo porque as pessoas gostam? Entendo. Sei dizer exatamente qual que é o público-alvo dele? Não. Porque eu também sei que tem muitos adultos que gostam, mas eu sinto que não são adultos que gostam de filosofia. Porque parece uma repetição muito grande. Eu gosto de filosofia, mas pra mim isso é uma repetição da repetição da repetição, resumida do resumido do resumido. E quando eu quero ler sobre filosofia, eu gosto de procurar livros filosóficos e fontes e extensões e nananã. E não tipo um resumão no meio de um romance
e um resumão extenso, porque vai falar, tipo, de muitos anos. Mas assim, eu entendo o que esse livro quer passar, eu acho. Mas eu não me importo. E por favor, fãs de Mundo de Sofia, não fiquem bravos comigo. Por favor. Eu entendo por que vocês gostam. Eu entendo. Lucas, perdão, Lucas, mas não tá. Não tá. Bom, como vocês podem ver no clipe que eu coloquei, ontem de tarde eu comecei o da Suzanne Collins, que é a Cantiga das Serpentes. Foi esse o nome que ficou? Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Não sei como foi o nome em português, mas eu vou deixar aqui, eu tô lendo em inglês. Não tô entendendo direito o que tá acontecendo, eu só tô indo onde o fluxo me leva. Mas eu vou dizer que, assim, precisei de uma coisa mais farofa, mais distopia, mais não sei, pra depois de O Mundo de Sofia, porque O Mundo de Sofia fez buf em mim. Depois que eu terminei O Mundo de Sofia, eu tive uma aula sobre Aristóteles e Platão de novo, que parecia que eu tava relendo o livro, e eu tava assim, ó, não! E foi isso. Essa foi a minha reclamação de hoje. Eu vou deixar O Mundo de Sofia com 2,5, que seria metade das estrelas. Por que metade das estrelas? Se eu não gostei de ler. Porque eu acho que ele funciona, né, pro público que ele quer, e eu acho que ele vende o que ele entrega. Então, é um romance da história da filosofia mesmo. Eu senti que a parte da filosofia foi muito longa, muito didática, muito extensa, mas eu acho que é o que o autor quis fazer, então vou julgar ele por isso não. Sinto que é um livro ou pra quem tá fazendo filosofia e tá cansado de ler termos técnicos e tanto textão e daí vai querer ler esse livro, ou pra quem tá começando o ensino médio e tá nos seus 14, 15 anos e gostando das primeiras aulas de filosofia. Depois disso, eu acho que fica repetitivo. Eu não sei se é porque, de novo, né, falando isso, se eu tive um professor muito bom de filosofia, se é porque eu ainda vejo filosofia em letras, como eu acabei de mostrar pra vocês, que eu tive uma aula falando sobre alguns dos caras citados aqui. Eu também acho que foi para filósofos muito famosos e que por isso acaba sendo um pouco raso e um pouco repetitivo, mas o que eu vou dizer é que eu tô gostando até da escrita da Suzanne Collins. Fez sentido o Lucas escolher esse livro pra mim, porque ele sabe que eu tenho problemas com Jogos Vorazes, porque eu li muito nova, né, como eu li no recadinho do Lucas pra vocês, mas eu acho que esse livro vai... Como ele é antes do que aconteceu com a Katniss e as coisas e tal, eu acho que ele vai tocar em alguns pontos que talvez me façam entender mais os motivos da autora e que talvez eu goste mais se me afastar da trilogia principal. Então é isso, eu sei que muita gente queria ver eu lendo Jogos Vorazes e pediu pra eu reler também. Esse foi o jeito que o Lucas conseguiu e talvez dê certo, talvez eu acabe gostando mais desse e algum dia pense em reler Jogos Vorazes, quem sabe. Mas vamos ver, né, eu ainda tô em 7%, é um livro bem grande. Eu tenho que ler mais hoje pra poder falar mais com vocês sobre. Hoje o dia tá super chuvoso, nem 1 da tarde e tá completamente escuro, parece que eu estou no breu no meu quarto e é sobre isso e tá tudo bem. Então, eu acabei de chegar da praia. Eu vou fazer esse negócio aqui que eu esqueci o nome, que é uma massagem facial. Que eu vou fazer porque eu tô afim mesmo, não tem nenhum outro motivo pra eu fazer, mas eu quero. Eu li até 60% do livro da Suzanne Collins. E eu vou dizer que eu tô tendo vários problemas com esse livro também. Desculpa, Lucas, por favor, não me mate. O que eu queria dizer é que eu acho o Snow, primeiramente, um péssimo protagonista pelo jeito que a Suzanne Collins tá escrevendo ele. Ele não me passa nenhum sentimento, ele não me passa alegria, ele não me passa tristeza, ele não me passa raiva, ele não me passa nada. Ele parece que é só um narrador descrevendo todos os fatos que acontecem ao redor dele e que às vezes
vezes ela se lembra que ela tá fazendo esse livro pra mostrar como ele foi vilão, daí às vezes ele tem umas atitudes meio idiotas. Ele às vezes interage no negócio, mas parece que ele é só um narrador, porque ela tá usando ele pra narrar o que acontece, os fatos e... enfim. Não é isso que eu esperava de um livro que, tipo assim... ele é um vilão bem marcante em Jogos Vorazes, então eu fico tipo... por quê? Se não pra me mostrar um lado dele... pelo menos eu não acho que eu tô recebendo um lado dele, então por quê? Outra coisa que eu tenho pra dizer, anotei várias coisas. O romance entre ele e a menina que ele é mentor, porque ele é mentor de uma menina nesses Jogos Vorazes, não fez sentido pra minha cabeça, e talvez ela vá explicar um pouco depois e fazer um pouco depois, mas acontece tipo em 30% e agora até 60%, tipo, eles trocaram uma cena romântica e o personagem, que é o Snow, esqueceu completamente disso. E ele gostava muito dela no começo e agora parece que ele tá só descrevendo o que tá acontecendo nos jogos. Tô achando as coisas acontecendo um pouco forçadas, sabe? Tipo, tem muito pum, 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 olha agora, olha como era horrível e nananã. Olha como as coisas não eram organizadas e pá, mas só tá parecendo forçado pra mim. A cena da menina com as cobras me deu um pouco de cringe. E também eu não tô gostando como ele tá narrando os outros jogadores dos Jogos Vorazes se matarem, porque a Suzanne Collins não apresentou direito, assim, não tem uma base de cada jogador, e a gente sabe que o princípio dos Jogos Vorazes já é que um vai matar o outro e só tem um vencedor. Então ela descrever essas cenas longas de pessoas que a gente nem foi apresentado direito porque ela não se importou em trazer profundidade pra esses personagens, pra mim simplesmente não faz muito sentido. Então eu fico lendo e fico tipo, tá, e por que eu tô vendo essas duas pessoas se matando, além de que pra ela mostrar o quanto os jogos são horríveis e essas pessoas têm que se matar, mas até esse ponto a gente já entendeu. E não parece também que é o foco desse livro os jogos, então por que ela tá descrevendo essas cenas? São muitas páginas que eu fico me perguntando por quê, já que o livro é muito grande e poderia ser, tipo assim, de 250 páginas ou menos. Como eu falei, tá me parecendo um pouco forçado, assim. O Snow não me passa nada. Eu acho todo personagem secundário ou terciário mais interessante que ele. Eu não sei se ela teve medo de dar sentimento pra ele, tipo, de fazer ele uma pessoa boa e depois arruinar ele, porque ele não me passa nada, ele não me passa coisa boa, ele não me passa coisa ruim, ele não me passa nada, ele parece que não está presente no seu próprio livro. Como ela no começo descreve ele como esse controlador obsessivo, em vez de só mostrar, tipo, a gente ia perceber com o passar do livro, mas o tempo inteiro ela tem que escrever isso, tipo, ai, de que as pessoas descrevem ele como um controlador e que, enfim, ela poderia ser, sei lá, só mostrado. Confie no seu leitor, sei lá, a gente sabe. Ou talvez não ia saber, né? Porque ela não tá construindo nada pra ele. Enfim, eu vou falar o que eu gosto. Eu gosto muito da personagem, eu não consigo nem dizer o nome dela, porque pra mim todo mundo nesse livro parece que tem o mesmo nome e às vezes eu tô confusa. Todo mundo começa com o nome L. Mas eu gosto dela. Eu gosto da prima dele, eu gosto da mentora que era do menino que é do mesmo tributo dela, que eu também não lembro o nome. Eu gosto de quando a Suzanne Collins coloca a base da música e tal. Porque, né, ela é uma cantora, então eu gosto quando ela envolve música. Eu acho que são bonitas as letras e eu acho legal pra história. E por enquanto é isso que eu gosto. De resto, não estou gostando. Então, assim, eu não tenho vontade de pegar esse livro pra ler, eu não tenho vontade de terminar ele, porque eu não me importo com o personagem do Snow. E eu li Jogos Vorazes há muito, muito tempo atrás. Eu tinha o quê? 14 anos. Foi logo que lançou, eu acho, quando eu li. E eu também não me importava com Jogos Vorazes na época que eu li. Então eu não sou o alvo deste livro, mas eu entendo o que o Lucas quis fazer. Mas eu continuo achando que a escrita da Suzanne Collins não é pra mim. Simplesmente não é pra mim. E eu entendo quem gosta, eu entendo que é importante as coisas políticas que acontecem nesse livro e os questionamentos que ela levanta. Esse é o meu adendo sobre esse livro de agora. A few moments later. Eu terminei Jogos Vorazes
e eu não sei até onde eu atualizei vocês, eu acho que eu tava quase no final. Ele ficou com 2 estrelas. Achei ele menos chato de ler do que O Mundo de Sofia, mas é um livro que eu achei que tem muitas falhas e não gostei da escrita, não consegui ignorar o quão igual é parecido com Battle Royale. Achei a parte 3 a melhor, mas mesmo assim não salva o livro inteiro. Pra mim não parece que esse livro acrescentou nada pro personagem do Snow. Dá pra entender um pouco por que ele odiaria tanto a Katniss, mas isso dava pra ter sido resumido em um livro mais curto. Do romance, o que eu tenho pra falar é que eu gostei de algumas partes e como influenciou no Snow algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que ele começa muito rápido e termina mais rápido ainda. Então, obviamente, o foco desse livro não é o romance, não me levem... Tipo, não é pra você shippar estes dois. Ao mesmo tempo que eu entendo por que a Suzanne Collins colocou ele, eu acho que ela colocou ele de uma forma mal executada. Dá pra entender o que interfere no Snow e no final eu até grifei uma coisa. Mas eu acho que a justificativa pra ter acabado e ter começado é tudo muito rápido que acontece e ao mesmo tempo que o livro tem cenas como essas, que são muito rápidas, ele também é muito extenso. É isso, dou 2 estrelas pra esse. E eu também terminei de ler O Fim da Infância, do Arthur Clarke. Arthur C. alguma coisa. E o que eu tenho pra dizer é que tá disponível no Prime Reading e tá disponível no Kindle Unlimited esse livro, e eu fiquei decepcionada. Eu também tenho pra dizer que, assim, o Lucas deveria fazer filosofia e não a faculdade que ele tá fazendo. Lucas, trate de mudar seu curso agora. Eu acho que teria funcionado melhor comigo se o Arthur tivesse continuado mantido como contos. Era um conto e daí deu origem ao livro, porque pediram pra ele elaborar mais e tal. Mas eu acho que funcionaria melhor como um livro de vários contos sobre este mesmo mundo. Porque não funciona como, pra mim, pra muita gente funciona, porque é um livro muito bem favoritado. Inclusive fiquei surpresa de quantas pessoas me responderam falando que amam este livro quando eu comecei a ler e postei foto no Instagram. Mas pra mim ele é completamente impessoal, ele não dá profundidade pra nenhum dos personagens. Eu fiquei confusa porque eu não dava a mínima pra eles e eu não conhecia eles, e daí é confuso. A construção de mundo é ok, mas não é nada que a gente nunca viu antes, porque, né? E mas Júlia, foi publicado em 1950 e poucos. Sim, mas eu acho que as questões 1932, Admirável Mundo Novo, e eu acho que as questões que estão em Admirável Mundo Novo são bem parecidas com essa, sem ser, claro, a parte do universo e ETs e coisas assim, mas essa parte mais filósofa da sociedade, que o livro tenta focar um pouco, mas ele também parece que ele coloca umas frases de efeito pra você pensar, mas ele não quer realmente conversar sobre isso. Então ele joga umas outras coisas e espaço e pessoas com superpoderes, ou sei lá, não pessoas, mas enfim, virou um X-Men no final. É isso, eu esperava mais. Eu entendo por que as pessoas gostam. Apesar da época, eu não consigo entender por que não tem uma mulher neste livro. Tem uma, pra não dizer que não tem uma, e ela é uma mãe. E, não tô criticando que ela é mãe, mas é porque ela não faz nada e não tem nenhuma mulher que faça alguma coisa nesse livro. É tudo homens, e é só um bando de homem. E eu fiquei, meu Deus, não tem um desenvolvimento feminino, nem o ET é uma mulher, sabe? Nada. E daí eu fiquei, nossa, passada, chocada. Vale a pena se você gosta muito, muito, muito de ficção científica? Vale, porque é um clássico de ficção científica. Recomendaria pra quem quer começar ficção científica? Talvez, como os primeiros livros pra ler, quando você não lê muito ficção científica, talvez você consiga dar uma nota mais alta. E por isso eu também dou 2,5 pra este livro. É muito fácil de ler, é muito rápido, e por isso ele vai ficar em cima no meu ranking de O Mundo de Sofia. Então, por enquanto, ele é o que eu mais gostei, apesar de ter a mesma nota de O Mundo de Sofia. Eu estou parecendo que estou destruindo todos os livros aqui. Mil desculpas, Lucas, e todo mundo que ama esses livros. Por favor, não me cancelem. Agora temos
Rafael Montes. Tô assim empolgada com esse porque parece que esse Misery o Lucas tinha mais esperanças e vamos lá, vamos ver, bora lá. Eu acho que a gente precisa conversar. Eu comecei Dias Perfeitos dia 25, hoje é dia 27 e eu já terminei e eu não falei nada e eu fiquei pensando muito tempo como é que eu ia abordar esse livro, porque é um livro difícil, é um livro difícil de se abordar aqui, neste canal, neste ser. Eu quero começar falando que eu provavelmente ia dar entre 3,5 e 4 estrelas. Pelo começo do livro eu tava achando a premissa muito boa, apesar de me incomodar algumas vezes com a escrita, que isso eu vou tocar no ponto daqui a pouquinho, mas eu tava achando a premissa muito boa e eu tava achando que envolvia bastante e que era rápido e também tava me apegando a um personagem, mas chegou na cena da necrofilia. Eu li aquela cena em partes, muita coisa eu tive que passar. E eu não sei se vou conseguir falar direito dessa cena, não quero também. E não entendo por que ela está aqui, além do fato de choque e dar nojo ao leitor. E ele ainda acusa o leitor de querer continuar lendo e eu não consigo entrar em detalhes de como é ser uma mulher e ler essa cena, porque me deixou tão mal que na sexta-feira eu parei naquela parte e eu só voltei a pegar esse livro sábado de noite. E daí, sábado de noite, eu decidi que eu ia terminar e ia ser isso. Eu só terminei esse livro porque ele tá nesse vídeo. Eu não teria continuado se não fosse isso, porque depois daquela cena, pra mim, o livro acabou ali. Agora eu vou explicar como eu me senti com o resto da leitura e qual nota que eu dei e em qual posição ele tá. Um dos plots do livro eu já tinha acertado em 120 páginas. O plot principal do livro eu já tinha imaginado a partir da página 200, mas começando o livro você já pode começar a imaginar sobre, porque acho que se você foi educado no mundo de letras ou no mundo de literatura na escola, você se pergunta sobre as coisas que acontecem aqui. Eu não vou explicar essa coisa que eu falei, porque isso pode ser um spoiler se eu explicar. Então eu não vou explicar, eu só vou dizer que já sabia. Eu achei o final completamente clichê, tá? Tipo, muito. Parecia aquelas coisas, tipo... Eu acho que o final de Lost é assim, né? De, tipo, tudo foi um sonho ou alguma coisa assim. Eu lembro que tinha uma teoria de que a Bella realmente tinha sido atropelada em Crepúsculo e ela nunca conheceu o Edward, coisa assim. É, tipo, esse nível, assim, de coisa. Desculpa, Rafael Montes, me desculpa. Mas você também tem que pedir desculpa pra mim com esse livro aqui. Então, estamos kids. Eu entendo que esse livro tá escrevendo sobre o ser humano no seu pior e na sua pior forma, mas ao mesmo tempo eu não consigo ter prazer ou ter vontade de ler thrillers que só mostram isso sem nenhuma reflexão e também só mostram pra chocar o leitor. Eu não tenho mais paciência pra isso. Eu acho que eu também nunca tive, por isso que eu era afastada de thrillers, até eu achar o meu espaço em thrillers que eu quero ler. Mas me choca, várias cenas me choca, mas não do lado bom, não do lado que eu acho que ele queria me chocar, mas, tipo assim, me deixa desanimada o quanto várias cenas poderiam ter sido discutidas e debatidas e ele poderia ter explorado os sentimentos de algumas pessoas que estão nessa roda. Eu nem expliquei o livro, né? Que eu só cheguei falando, perdão, esse é um livro sobre adolescentes, jovens, que se matam numa roda de roleta russa e daí a gente tá lendo o livro pra saber. Um deles escreveu esse livro explicando o que aconteceu e daí tem o presente, o passado e o passado do passado. E daí as mães estão lendo o livro junto com a detetive pra saber o que rolou. Enfim, que me choca de uma forma negativa algumas cenas não serem exploradas, as emoções dos personagens eu acho que não precisava ser todos os jovens completamente podres, que eles não conseguem nem ter, assim, compaixão ao próximo, sabe? Nada, sabe? É meio absurdo, assim, o quanto só tinha gente podre naquela roda. Eu gosto de thriller quando ele me faz
pensar que, tipo, eu entendo os motivos para aquelas pessoas fazerem isso e me dói mais e me choca mais quando eu entendo. Quando é violência só por violência, sei lá, ele é muito preconceituoso, ele é muito machista, muito machista. Eu vou falar do machismo porque, né, eu como mulher acho que posso falar do machismo desse livro, que é bizarro. Eu não soube separar onde é o autor e onde é esses todos homens, porque todos os homens descrevem as mulheres como putas ou interesseiras. Ou os dois. Nem as mães, são 7 mães, nem elas ele consegue explorar, tipo, em um nível decente. Toda a descrição de mulher ficou completamente desconfortável pra mim. Falando de descrição, todas as descrições eram completamente repetitivas. Eu li não sei quantas vezes que o Lucas era um menino que tinha muitas tatuagens e se vestia de preto e piercings e ele era depressivo. Foram muitas. Eu também não sei quantas vezes eu li que a Maria João tinha um corte curto de cabelo e que ela se vestia mais como um menino e ela tinha esse ar de menininho moleque. E ela era uma interesseira. Então, assim, beleza, eu já entendi. E daí isso chega a parte na escrita, porque eu não sei o quanto dessa escrita aqui é Rafael Montes, porque eu nunca li um outro livro do Rafael Montes, e eu não sei o quanto dessa escrita é pra ser a do menino, né, porque é um menino de 19 anos, se não me engano, escrevendo esse livro, porque no começo me dava, assim, uma agonia de ver as coisas como elas estavam escritas, e daí eu não entendia, e daí eu não sei se isso é a escrita do Rafael Montes ou se isso é pra ser a escrita do menino escrevendo. Daí eu fiquei confusa, eu fiquei meio perdida, eu fiquei tipo, não sei definir. Então eu não vou falar tanto da escrita, eu só sei que, tipo assim, depois você se acostuma nela, assim, que ela é bem jovial, bem básica. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Eu recomendaria este livro pra quem gosta de thriller muito e que gosta de coisas horríveis. Eu entendo a nota alta desse livro, eu acho que dá pra muita gente gostar sim, mas ele vai contra os meus princípios, ele vai contra o que eu gosto e o que eu entendo e o que eu aceito, então por isso eu dei 2,5. Como eu disse, eu não teria continuado o livro e talvez ele não teria uma nota tão baixa, porque eu só teria abandonado e pronto. Outra coisa que eu tenho que falar a favor dessa vez é que eu gosto desse como ele vai e volta pro passado. Tem a detetive no presente conversando com as mães e tem o livro que o menino escreveu e tem as anotações de antes do livro, que é a cena que tá acontecendo. E eu acho isso interessante, eu acho que foi bem feito, eu acho que o Rafael soube explorar bem isso. Eu achei interessante pra ler a história, assim, meio espalhada, sabe? As ordens dos fatos, eu gosto disso. Eu acho que é isso. Bom, agora eu vou começar a Misery, do King. E acho que tá todo mundo nervoso de talvez eu não der mais do que 3 estrelas pra esse livro, mas eu acho que é provável que sim. Se você não sabe, se você parou neste canal de paraquedas ou veio aqui do Lucas e tá me conhecendo agora, eu não sou a maior fã do King. Eu tenho alguns problemas com a escrita dele e eu só li 3 livros dele até agora. Isso, 3. Esse vai ser meu 4. É um dos livros que tava na minha wishlist, então foi um livro que o Lucas escolheu. Ele tá na minha wishlist apenas porque o Lucas uma vez me disse que ia ser muito, tipo, ratatatata, mate um homem. Parece tudo pra mim. Que horror. É brincadeira, gente, é brincadeira. Diga não à violência, tá? Tenho 5 livros na minha vida que eu quero ler do King antes de morrer. Esse é um deles. E vamos lá, né? Se eu vou ler mais depois de ler esses 5... daí a gente decide com o passar dos anos, mas a gente tem uma brincadeira, assim, de que eu não gosto do King e o King não gosta de mim. Tudo que acontece de errado na minha casa, eu e o meu chat, a gente culpa o King. E eu nunca dei menos de 3 estrelas pra ele. Eu não sei por que a gente culpa o King, mas a gente culpa. Enfim, eu acho que é melhor eu ir com a expectativa mais baixa pra talvez me surpreender. Eu só vou ler e querer gostar, porque essa capa é muito fofa. Ela é muito nheco, nheco, nheco. Enfim, é isso, eu vou parar de falar. Tchau! 1 for the money, 2 for the show. I never was ready, so I watch you go. Sometimes you just don't know the answer to someone's on their knees and ask you. She would have made such a lovely bride. What a shame she's fucked in the head. Não sei porque eu tava cantando, mas vamos lá. Cheguei na metade desse livro, 250. Este é um livro que eu estou gostando. Yay! Por enquanto, estou gostando muito, tô achando muito interessante de ler. Tô gostando de como o Stephen King tá abordando o fato da escrita.
Então, se você não sabe nada sobre esse livro, o que eu duvido muito, porque o Lucas fala muito desse livro, e se você está aqui por causa do Lucas, você sabe. Este livro aqui é sobre um escritor, e ele é meio que sequestrado por essa fã número 1 dele, e ela tá torturando ele, basicamente. Ela é muito doida. E ela quer que ele continue uma história que ele matou uma personagem que ela ama muito, e ela quer fazer ele reviver essa história. Então tem bastante coisa sobre escrever, e eu acho que o Stephen King sabe muito bem falar sobre escrita, porque inclusive o livro dele falando sobre escrita é muito elogiado, e muita gente ama, e muita gente acaba virando fã do King por causa desse livro, e dá pra perceber, eu não li o livro sobre a escrita, mas dá pra perceber que o King sabe falar de escrever, e sabe falar sobre o quanto sabe, sair da gente que escreve um livro ou uma página, e esse negócio tá muito interessante. Eu também acho que super aconteceria, inclusive tenho medo por muitos famosos, porque tem fãs loucas que querem te sequestrar o tempo inteiro. Enfim, gente, eu tô gostando. Eu terminei Misery, e eu estou do mesmo jeito que eu comecei, porque eu vou encerrar esse vídeo, mas eu esqueci de falar sobre Misery. Na verdade, eu não esqueci. Eu fiquei pensando pensamentos, porque eu não sabia de verdade a nota que eu ia dar pra esse livro. Eu, infelizmente, mais uma vez me deparei com a palavra N, que é racista, e que não tem por que ele usar nesse livro, não tem por que ele usar nesse contexto. Eu também não gosto muito das passagens que ele fez como um homem da África selvagem. Isso é uma coisa que me incomodou e eu vi em algumas reviews. Eu vou deixar o canal da Nina linkado aqui em cima, porque ela é uma booktuber gringa e negra que fala um pouco sobre o que incomoda ela em ler King e porque ela não vai mais ler o King. Eu não quero cancelamento do King de jeito nenhum, porque eu não concordo com a cultura do cancelamento, mas tem coisas que eu acho que a gente precisa falar sobre e que o King usa muito, que é a palavra N. Em inglês, todos os livros que eu li até agora dele tem. E é uma coisa que não precisa ter, não faz sentido, não é usado como tipo, é pra mostrar o quanto esses caras são nojentos e são racistas, não. Ele só joga a palavra na frase e no contexto, e em Iluminado foi muitas vezes, inclusive. Esse aqui foi só uma, se não me engano, mas não teve porquê, não fez sentido. Tirando isso, é um livro que eu gostei muito. Eu queria que tivesse sido narrado, pelo menos em alguma parte, pela Amy, que é a vilã dessa história, né, quem sequestra esse escritor. Eu queria ter conhecido um pouco a mente dela, porque eu achei ela interessante, sim. Eu acho que tem coisas, sim, que dá pra discutir desse livro, desse negócio de fanático e essas coisas que acontecem, assim, na vida real. Eu gostei como ficou o final também, que ficou meio creepy, meio bizarro, assim. E eu gostei muito de quando o King fala sobre escrever, sobre o ato de escrever. Eu, como uma pessoa que está voltando a escrever, apreciei muito esse lado. Por isso eu vou dar 4 estrelas, mas é um 4 estrelas que seria 3.8 se eu pudesse. Porque realmente me incomodou muito a palavra N, e é um dos fatores que eu não quero ler todos os livros do King, e porque eu não priorizo a leitura do King, porque eu acho tão desnecessário que, enfim, eu não tenho nem o que dizer. É isso! Como ficou essa lista? O King em primeiro lugar, ficou Fim da Infância em segundo lugar, ficou O Mundo de Sofia em terceiro lugar, Suicidas em quarto e ficou A Cantiga em 5. E esse foi o meu ranking. Por favor, Lucas, não me cancele. E não me cancelem vocês que estão assistindo também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo que eu tenha odiado a maioria dos livros, perdão. E o que eu acho que vai ser o ranking do Lucas, porque eu não sei de verdade. Eu vou dizer que O Olho Mais Azul, eu vi spoiler de que ele chorou e que ele gostou muito e que teve um favoritado, e eu acho que é esse. E Garota, Mulher e Outras, eu sei que ele deu menos de 4 estrelas e foi entre 3,5 pra baixo, porque eu vi na live dele sem querer, eu tava ali e daí eu não consegui me segurar, eu quis saber mesmo. Ele não falou exatamente qual foi a nota, mas eu sei que tá por isso, então esses são spoilers que eu tomei. É isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o gostei. Se você gostou de mim, eu prometo que eu não sempre odeio livros, eu sou uma pessoa legal, eu tenho um bom coração. Mas não deu, podem defender seus livros nos comentários, mas não me xinguem, eu tô com muito medo do cancelamento.
E desculpa, Lucas. Enfim, se você veio aqui por causa do Lucas e tá aqui, por favor, se inscreva. Se você ainda não viu o vlog do Lucas e tá aqui e me priorizou, vá ver o vlog do Lucas também, porque eu escolhi pra ele 5 livros incríveis de mulheres incríveis. E vamos ver o que ele vai achar, eu tô com medo. E também me acompanhe nas redes sociais. E eu também faço live, a gente não faz live nos mesmos horários, porque um gosta de assistir a live do outro, e sim, eu gosto de assistir as lives do Lucas, mesmo não conseguindo ler de noite. Eu faço lives lá na Roxinha a partir das 10 da manhã, terça, quarta e quinta, e também geralmente às 2 no domingo. Beijo, beijo, vou parar de falar porque eu tô com medo desse vídeo e tem muita coisa pra editar. Tchau!